Olá, sejam bem-vindas a mais um programa da Rede MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres, aqui na TV das Artes. Hoje nós estamos trazendo uma história de mudança de vida radical através da fé, através de coisas que aparecem nas nossas vidas que a gente nem sempre quer. Tenho aqui uma convidada muito especial, Karina Paiva. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Márcia. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. A Karina, ela já engatou em diversas profissões e nunca deu certo. Sua vida sempre deu uma corrida e mudanças assim radicais. Ela já começou administração, pedagogia, teologia e diversas outras formações, não foi, Karina? Exatamente. E aonde você se achou? Eu me achei voltando para minha infância, brincando de bruxinha, brincando com os meus gnomos, brincando com os meus amiguinhos imaginários, né? Que eu falo que a minha esquizofrenia de vez em quando ataca. Eu, sem querer, eu fui obrigada a voltar para uma época que eu acho que era eu. De onde verdade. você era você mesma e não sabia. Exatamente. Você estava me contando que você teve um casamento de princesa, né? Um casamento dos sonhos. Como é que foi isso e como acabou isso? Na realidade, eu falo que eu fui criada para ser uma princesinha, né? Meu pai criou a princesinha. E quando eu casei, na realidade foi aquela coisa de amores, que eu saí de casa para viver um amor romântico, né? O cara me amava loucamente, era uma coisa assim, né? Muito sensacional. E a gente, né, teve aí 11 anos de casamento, porém, teve, né, uma viradinha. Eu tinha uma profissão muito boa, trabalhava na prefeitura, que foi onde nós nos conhecemos. Isso. Eu brincava que eu falava assim, gente, eu não tenho problema na vida. Eu não consigo entender, as pessoas reclamam, né? E eu não tenho. É tudo tão perfeito. Era, porque tudo dava muito certo, né? Eu tinha ali, na época, o meu ex era muito ciumento, mas até então, tranquilo. Lidava bem. E daí, quando a Isabela, a minha filha mais velha, mais nova, nasceu, em 2013... eu já estava meio que separada, porque quando eu tive o João, que foi o meu primeiro filho, o meu marido mudou da água para o vinho. Aquele homem que era atencioso, ele tinha alguns gatilhos, né, de relacionamento abusivo. Quando o João nasceu, né, que a gente foi ter o João depois de quase 8 anos de relacionamento, ele se transformou num homem agressivo, abusivo, porque no meu encanto de princesa, eu parei de trabalhar, saí da prefeitura. Sim. Porque eu ia me dedicar à casa. À maternidade. Né? Ao nosso filho. Porque ele falava, olha, eu ganho bem, a gente tem uma vida boa, a gente já tem casa, já tem carro. Não precisa de nada, vamos viver a nossa vida. E eu, né? Aceitou. Aceitei. Porque eu falo que a maternidade não era o meu sonho. Porém, eu me embarquei ali naquela situação. E, tá dando tudo tão certo, tá legal, tá bacana, e fui. Quando o João nasceu, com 1 ano que o João tinha, ele deu ali as primeiras crises de quebrar tudo. A gente teve uma briga que ele deu um soco num tapoé, num vidrex, cortou o pulso, foi parar no hospital. Ele quebrava as coisas dentro de casa, ameaçava que se eu largasse dele, ele ia matar minha família. E daí o meu sonho de princesa virou... Ele virou sapo. Literalmente. Foi uma mudança drástica. Drástica, né? E repentina, ele não vinha dando indícios. Na realidade, ele dava, mas era assim, ele é ciumento, é cuidado, é cautela... Não, é a personalidade dele. É, né? Aquilo que a gente sempre justifica o injustificável. Isso, né? ele não gosta que eu esteja com a minha família porque ele quer me proteger, né? Ele não gosta que eu esteja em determinados lugares porque ele quer me proteger, ele quer cuidar de mim, né? Ele quer a nossa família ali, né? Ele quer constituir a família. Então, eu justificava muito isso como proteção. E tem uma questão também, que quando ele mostrava o lado agressivo,
eu ficava com vergonha. Que eu falava assim, gente, eu sou inteligente, eu sou capaz. Como que eu estou admitindo que um homem grite comigo, que um homem quebre a minha cadeira, que um homem quebre a minha TV? Então, era muito difícil para mim sair daquela situação, tanto que levou alguns anos, desde quando ele se mostrou até realmente a separação, porque eu tinha muita vergonha. Gente, olha que coisa importante de se entender. Quando a gente vive um relacionamento abusivo, a gente não consegue ter essa resolução de pôr um fim na situação. Porque muitas vezes você tenta conversar e o companheiro simplesmente não ouve, não te dá atenção. E olha só o que a Karina disse, ela tinha vergonha. Então isso é uma coisa que acomete muitas mulheres. Você não sabe o que fazer, você tem vergonha de se permitir viver aquela situação. E aí não encontra a solução. Olha que sério isso, né? E virou ali aquela bola de neve. E daí a gente acabou se separando. Foram quantos anos de relacionamento? Foram 11 anos de relacionamento. A gente se separou em 2014. E daí, de 2014 para frente, a minha vida foi ladeira abaixo. Degringolou. Degringolou. Tudo que podia dar errado, deu errado. Porque 2014 para 2015, né? Ele foi embora de casa. Foi embora não, né? Eu saí de casa, peguei o meu filho, a minha filha bebê, que a Isabela tinha 1 aninho. O João ia fazer 4. Saí de casa, fui para casa da minha avó, da minha mãe, né? Porque não tinha aquela condição. Eu falo que eu terminei 2014 casada e comecei dia 1º de janeiro de 2015 separada. E daí ele começou a virar o inferno. Você não vai criar meus filhos, eu quero ver você, alguém que vai te dar o que eu te dava, né? E N situações. Manipulação, né? Né? Fazia barraco, ameaçava. E daí eu comecei a trabalhar em 2 empregos. 2015 foi bem pesado para poder manter as crianças, apesar que na época eu tinha rede de apoio, mãe, vó, né? Tinha a família ali. Isso é muito importante. Daí, 2016, né? Quando eu comecei, foi quando eu comecei com a locação de brinquedo, abri uma loja, comecei a me levantar, a gente descobriu um câncer na minha mãe. Puxa. No pulmão. E daí eu tive que sair do emprego, né? Daí decidi abrir a loja para ficar mais com ela. Foi um câncer extremamente agressivo. Porém, o câncer da minha mãe, eu falo que foi o primeiro milagre que eu recebi dentro da Umbanda. Porque o câncer da minha mãe era um câncer extremamente agressivo. E eu lembro que eu fui com muito medo, né, de conhecer terreiro, macumba. Gente, vai ter bode morto, não sei o que. Porque morto. Você não conhecia ainda essa religião. Era uma coisa nova para mim, meu Deus do céu. E uma amiga falou, não, vamos lá, porque lá eles vão decidir. Chegou lá, era gira de cigano. Eu entreguei a roupa da minha mãe, né? E a ciganinha linda, nunca vou esquecer dessa cigana. Ela falou assim, olha, filha, ela vai ter que passar o que vai ter que passar. E eu falei, olha, não importa se ela vai ficar 10 dias, 10 meses ou 10 anos com a gente. Eu não quero que a minha mãe sinta dor. E foi o primeiro milagre dentro da Umbanda que eu recebi. E você foi conhecer a Umbanda por conta da doença da sua mãe? Por conta da doença da minha mãe. Até então você era o quê? Até então eu era católica, porém eu sempre gostei da doutrina espírita. Sim. Né? Então eu participava de um centro espírita que tem aqui no Imbu, que chama Seara de Jesus. Aprendi muito, 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 muito lá. Mas eu era de berço católico. Sim. Fui catequista, né? Então eu era de doutrina ali bem... E foi pelo desespero da mãe. Fui, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E como que se deu esse milagre? E daí o que acontece? A minha mãe, ela teve um câncer que foi pulmão, osso, fígado, rim e cérebro, que foi o que infelizmente levou ela. Porém, foram uns 10 meses, né, de luta. E esses 10 meses, a partir do momento que eu fui no terreiro, a minha mãe nunca sentiu dor. Ela sentia desconforto porque ficava muito deitada, incomodava, né? Imagina, ela estava ali com algo que estava destruindo ela internamente. Uhum. E a minha mãe, no dia que ela faleceu, eu falo que quem assistiu aquele filme
a incrível história de Benjamin Butler. Foi a história da minha mãe, e o final da minha mãe foi exatamente assim. Ela suspirou, morreu numa paz, tranquilamente. E graças a Deus. Tipo, para um câncer que ela teve... Tão agressivo, né? Ela nunca sentiu dor. Ela saía da quimioterapia e ia comer feijoada, sabe? A minha mãe, ela, nos últimos dias de vida dela, ela sorria, né? Só quando o do cérebro, infelizmente, começou, né, a debilitar, e as coisas ficaram um pouquinho, mas foram coisas de 1 mês e meio, né? Comparado ao que foi. Então, eu falo, beleza, eu perdi, infelizmente, a minha mãe, perdi. Mas, gente... Quantas pessoas eu vejo com câncer que sofre tanto, sofre muito, né? Tanto. E a minha mãe, ela teve ali os últimos 10 meses, foram de vida mesmo. Sim. Né? Onde a gente estava perto, né? E o que aconteceu? Em 2017, a minha mãe faleceu. Karina começou a se reerguer de novo. Em 6 meses depois, eu tive uma crise de pânico, que eu não sabia o que era, né? E começou as crises de ansiedade. 2018, em janeiro, minha avó faleceu. Putz, e era seu ponto forte. E era o meu ponto forte. Entrei dentro de uma relação onde eu achava que o cara veio para me abraçar, porque o cara chegou ali, né? Em 2018 eu tinha perdido tudo. Fora que eu tinha quebrado financeiramente. Sim. Tinha perdido a loja, tinha perdido os brinquedos ia ainda, mas a loja já estava muito perdida. Então, eu quebrei financeiramente, assim, de uma forma que foi absurda. Daí, em 2018, né? Entrei num relacionamento com um narcisista. Que destruiu, de novo, a minha vida. Tudo que eu estava tentando, o pouco que eu tinha, o cara acabou de destruir. E a gente nunca identifica. Não tem como você chegar... Oi, muito prazer, você é narcisista? Exatamente, porque é uma pessoa... Que te envolve. Sim, e era tudo que eu imaginava. Era uma pessoa que a gente viajava, gostava do que eu gostava, tratava os meus filhos como filho dele, que é o que eu agradeço muito. Sim. Né? Porque o pai dos meus filhos simplesmente virou as costas e fazem 10 anos que a gente se separou. Fazem pelo menos uns 7 anos que ele nem olha para os filhos. É, muito difícil né? isso. E então, assim, foi uma pessoa que neste ponto eu agradeço. Porém, de resto, me traiu, me enganou, negava a traição na minha cara, falava que não era o que eu estava. Eu que era antissocial, porque ele tinha amigas. Nossa. E aquilo me destruiu, fez eu entrar em depressão de novo. Daí veio a pandemia, né? Que fechou todo mundo. Daí foi quando definitivamente a Carininha aqui quebrou, porque eu tive que fechar a loja. Trabalhava com eventos, parou os eventos. Sim. 3º mês de auxílio emergencial, meu auxílio emergencial foi negado. Caramba. Então, assim, e daí foi quando entrou a cartomancia na minha vida. E eu falo que eu não estava no lodo do fundo do poço. Eu já tinha afundado. Já tinha afundado e eu não tinha mais como sair. Eu não via mais saída. Você me contou, que eu acho muito legal, a forma, né, como a cartomancia entrou na sua vida. Você me falou assim, veio, eu virei para um lado. Ela veio daquele lado, eu virei para o outro. Aí, a hora que eu não tinha mais como virar, ela me amarrou e me fez olhar para ela. Como que foi isso? Como que foi você, uma pessoa que nasceu num berço católico, acabou conhecendo a Umbanda por causa do desespero da mãe, virar cartomante, uma coisa que não tem nada a ver com Hoje é nada. A minha alegria, a minha felicidade, é o que me completa. Só que foi num momento de muito desespero. Eu estava num dia onde eu tinha o dinheiro para comprar miojo para os meus filhos, porque eu não tinha dinheiro. Sim. E eu brigo com Deus, gente. Eu sou uma pessoa que eu brigo com as minhas entidades. Eu esperneio. E eu lembro que eu fechei a porta do meu quarto e eu sentei assim no chão do meu quarto e eu falei, Deus, né? Usei um palavrãozinho ali, ele até me disse. Porcaria! Né? Eu falei, eu sei quem eu sou. Eu sei da minha capacidade. Eu sei dos meus sonhos. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero tirar mulheres das situações que eu estava. E olha onde eu tô. Sim. Senhor, eu não admito, eu sei da minha capacidade. E eu lembro que eu fiquei ali e eu chorava, porque eu achava um absurdo eu não ter
dinheiro eu não sabia se eu ia ter dinheiro no outro dia, né? Eu estava sendo traída, eu estava sendo enganada, eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, eu estava sem dinheiro, eu tinha ficado doente e não tinha quem cuidasse de mim. Era só eu e 2 crianças pequenas. E daí eu falei, Deus, me mostra um caminho aonde eu tenha uma profissão digna, que eu consiga sustentar os meus filhos, que eu consiga ajudar mulheres a sair da situação que muitas vezes eu passei, né? Mas eu quero ter uma vida digna. Eu não quero mais ficar contando moedinha. Eu não aceito isso. Eu não nasci para isso. O Senhor não me criou. Eu sei que foi eu acho que aquele dia ele olhou para mim assim e falou, minha filha, minha filha. E daí apareceu um curso de baralho cigano, na época, R$2.000. Nossa. Falei, meu filho, o meu auxílio emergencial acabou de ser negado, da onde eu vou tirar? Daí, na época, eu já estava, né, envolvida no meio, uma amiga minha chegou e falou assim, olha, eu te ensino R$500. Falei, filha, não tenho. E daí eu peguei e falei assim, ó, Deus, se esse é o meu caminho, o senhor pode se virar aí, vira com as minhas entidades, me ajuda, que vai. E eu lembro que eu tinha R$16,50 na conta. E eu comprei um baralho. E no outro dia chegou no Mercado Livre. Menina, a hora que eu peguei aquele baralho, né, na minha mão, eu não sabia como que eu ia começar. Eu falo que as pessoas que são evangélicas, elas falam sobre o encontro com o Espírito Santo. E eu peguei o baralho, toda aquela minha alegria da infância, por isso que eu falo que eu voltei da infância. Aquela alegria de ganhar o presente do Papai Noel. Sim. Sabe? Aquela sensação da criança ganhar algo ali e eu senti uma quentura no meu corpo, parecia que... Eu não sei explicar. Porém, eu estava com as minhas ansiedades, as minhas tristezas, e parece que quando eu peguei no baralho, tudo aquilo deixou de existir. Passou. E eu entrei para casa, comecei a ler o manualzinho, e apareceu no Facebook, curso baralho cigano gratuito. Vou fazer. E fiz 1 gratuito, 2 gratuito, 3 gratuito. Comecei a atender amigos. E o pessoal falava, nossa, Karina, bate demais. E eu falava, não, gente, eles estão me enrolando. Que eu sou muito São Tomé, né? Porque eu preciso ver para crer. Não, eles estão me enrolando. São amigos, estão me fazendo feliz. Entendeu? Montei um grupo no WhatsApp, joguei no Facebook. Falei, gente, olha, eu estou aprendendo a jogar baralho cigano. O link do grupo tá aí, tanto que um beijo pro pessoal do meu grupo, que são pessoas que me ajudaram a trilhar esse caminho. E eu montei o grupo. Quando eu comecei, as perguntas eram R$2. A minha mesa completa era R$10. Nossa. Né? Você fazia uma leitura por esse valor? Por esse valor, porque eu estava aprendendo. Eu não sabia. Né? E daí era pai de santo que falava, isso não vai dar certo, que você não tem assentamento, que você não tem estrutura. Era o pessoal da igreja católica, isso é coisa do capeta. Né? Era a minha família, o que você vai ganhar com isso? Quer dizer, de todos os lados você tinha algo negativo. Sim, em todos os sentidos. Eu não tive... Eu falo que a única voz que falou vai, foi aquela voz no dia que eu estava lá chorando no meu quarto. Uma voz interna. É um negócio assim, e eu falo que as minhas vozes da esquizofrenia, que ficava comigo. Vai dar certo, vai em frente, porque o resto eu tomei pedrada de tudo quanto foi jeito. Tanto que quando eu comecei, eu falava, gente, vão falar que eu sou macumbeira, vão falar que eu tô fazendo coisa errada, meu Deus, o que eu faço? Eu coloquei baralho terapêutico. Quer dizer, aquela insegurança de você começar algo diferente do que você estava acostumada, né? Sim, porque... E a sua família, ela é católica, né? Católica fervorosa, que até hoje tem ali uns pupilozinhos que falam que o que eu faço não é de Deus. Não é de Deus. Né? Só que eu sempre deixo bem claro, se é de Deus ou não, foi o que me tirou de uma situação muito séria. Sim. E é o que tira muitas pessoas de situações, porque tem mulheres, né, homens, clientes que chegam para mim, que eles falam, olha, eu não sei o que fazer. E daí você tá ali conversando com o baralho, né,
né? Batendo papo, e a pessoa fala, nossa, Karina, mudou a minha visão. Na realidade, o que você faz é buscar ajudar as pessoas. Sim. De forma nenhuma você leva... Não é aquele negócio assim, vou fazer uma vidência, vou descobrir quem é. Não é nada disso, não. São orientações. Até mesmo porque o baralho cigano, ele vem, né, de origem cigana, e o povo cigano é um povo livre. Sim. Né? Ele não é um povo que tem uma religião, por exemplo, eles são muito... eles têm muita fé, porém, eles seguem a religião daquela região que eles estão. Sim. Né? Tanto que tem povo cigano que é evangélico, tem povo cigano que é católico. Sério? Então, assim, eles seguem muito a doutrina daquele lugar. Sim. A maioria segue ali Santa Sara, né? Hoje segue uma cultura mais espiritualizada. Mas, se você pega a história do povo cigano, o povo cigano ele sempre estava mudando de religião, né? O povo cigano, ele seguia a religião conforme eles estavam ali, né, passeando pelo mundo, porque o povo cigano não é nômade. Então, o povo cigano tem essa liberdade, né, que hoje a gente chama de espiritualidade, né, e não de religiosidade, Sim. que é o que eu sigo, né? Eu sigo uma espiritualidade, que eu sou aquela pessoa, Karina, vamos no culto? Vamos. Karina, vamos bater tambor? Vamos. Karina, tem ali, vamos meditar? Vamos. Karina, tem uns cristalzinhos aqui, vamos. Na verdade, eu acredito que todas as religiões são válidas, porque cada um tem a sua crença e o seu modo de entender. O mundo não é feito todo de azul ou de amarelo. Sim. Né? E as pessoas terem essa opção de escolha do que fazer e como fazer, o que seguir, ela só deve ser respeitada. Sim. E uma coisa que eu vejo é que você tem muita gente que te procura com aquela agonia, com aquele incômodo, e você sempre leva uma palavra de Deus, você sempre leva uma orientação de vida, nenhum direcionamento religioso. E isso eu acho que faz muita diferença, né? Porque você não está colocando a pessoa, olha, siga esta religião, faça esse trabalho. Porque uma vez eu escutei de um mentor que ele falava assim, as religiões são apenas casas. Tem pessoas que se sentem bem na casa batista, na casa protestante, na casa umbanda, no candomblé. Então, são casas que é como se você estivesse ali com a sua família. Gostei dessa explicação. Né? Então, porque se a gente for puxar a história das religiões e você for unindo uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra... Sempre tem a união. Sempre tem a união, é a mesma coisa. O que muda são os nomes. Tem um livro espírita que chama Duas Esfinges, que tem uma passagem desse livro que a pessoa pergunta para o deus Ra, né, da época, e ele fala assim, olha, em tal época você era Jesus, em tal época você era Ra, em tal época... E falou, né, Apolo, qual é o seu nome? E lá ele falava assim, ele responde, né, para a pessoa que questionou, eu sou apenas um nome, eu sou único. Então, eu acho que o que nós, seres humanos, fazemos é rotular apenas. Sim, né? Sim. Uma força que nos criou, uma força que nos direciona. Né? Nós somos o sopro divino. Então, Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro de tudo que tem vida. Olha que né? bárbaro, hein? Então, é isso que eu acredito. Né? Que nós somos ali uma pequena partícula, uma pequena fagulha de Deus, do divino. Sim. Né? Então, eu estou conectada com você, por isso que o oráculo dá essa permissão de abertura, porque eu estou conectada com você, que estou conectada com o outro, que estou conectada com o coleguinha, independente da distância. Porque Deus, ele faz essa ligação com todos os seres. E é o que eu acredito. Eu acredito muito em energia. Sim. E muitas vezes eu até explico isso para alguns pacientes, que quando você não se dá com uma pessoa, alguma coisa assim, logo de cara, sem conhecer, é a energia que não está na mesma, como eles dizem, na mesma vibe, na né? mesma vibração. Você está vibrando naquilo e quando você se conecta com alguém, você participa daquela energia. Sim. E aí você usa os seus métodos, os seus meios para ter uma visão que às vezes a pessoa poderia ter, mas não enxerga. Sim. Eu acredito muito nisso. Até também. mesmo porque eu acredito muito, eu já passei por isso e eu acho que muitas pessoas aqui já passou. A gente está no meio de um turbilhão, que às vezes as pessoas olham e falam assim, você está reclamando por nada.
Oh. Só que quem tá no turbilhão, a gente não consegue enxergar uma saída. É, só né? a gente que sabe o que sente, né? Exatamente. Então, às vezes, eu vejo muito na cartomancia a mão que vai tirar. Eu dou uns gritos com as minhas clientes, sim. Eu surto com as minhas clientes, sim. Né? Mas o que eu tenho por elas, né? Por eles, é um amor, assim, que eu falo, quantas vezes eu precisei? E eu não tinha. Sim. Eu tive que me desafogar e errava e ia e não ia, até mesmo porque eu tenho um defeito muito grande, que eu sou muito orgulhosa. Então, eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, em pedir auxílio, né? Eu sempre quero sair, né, me libertar. Porque muitas vezes, quando as pessoas me ajudaram, elas cobraram um preço muito alto. Então, às vezes, eu prefiro... né? Às vezes não é muito orgulho, né? Às vezes é só... É defesa, eu acho. É uma defesa, é gato escaldado, né? Exatamente. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu falo hoje, o fato de uma pessoa chegar para mim e falar, me ajuda, vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer. Eu não vou te salvar, eu não vou mudar a sua vida. Só que vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que o oráculo traz. Porque às vezes uma palavra do eu te entendo... vira a chave. Sim, sim. Né? Sim. Faz todo sentido. Porque o meu inferno é diferente do seu. E às vezes o meu inferno, para você não é inferno, você vai passar ali tranquilamente. Olha só, o que a gente traz do MCCM é exatamente essa questão. Eu passei por isso, você não precisa passar. Eu passei assim, assim, assado. Então, você já sabe qual é o caminho. Às vezes, você vai passar por uma coisa parecida, mas você já tendo essa referência, não vai sofrer tanto. E quando a gente fala de dividir as coisas, de dividir essa força, é exatamente o que você faz quando você pega que a pessoa está passando por uma dificuldade e vai buscar uma leitura de orientação. Sim. Me fala um pouco sobre o nome que você havia dado, baralho terapêutico. Por que do terapêutico? Porque o que eu faço, na realidade, é muito a terapia. Sim. Né? Porque eu falo que como eu passei fiz muitos cursos, né? A faculdade começava uma, terminava outra. E eu sempre tive muito isso de sentar, de conversar, de orientar. Então, e o baralho cigano, a cartomancia, ela é terapêutica, né? Esse negócio de evidência, que é o que eu falo assim, respeito quem faz, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu acho que a cartomancia, a função dela é de orientação, né? Então, ela traz ali uma questão terapêutica, porque você vai indicar banhos, cristais, cores, aromas. E aquilo dentro do que a pessoa acredita que ela vai realizar ou não. Exatamente. Na realidade, é a terapia. Eu optei por tirar o terapêutico e colocar cartomante, porque eu acho que é o que eu sou. É o que eu vim fazer, né? Então, eu coloquei a cartomancia como missão de vida. Sim. Né? A terapia é uma consequência. Legal. Né? Você ainda sofre preconceito? Olha, eu acho que não, porque as pessoas, se vir hoje, vai tomar. Então, as pessoas têm um certo respeito. E muitas vezes aconteceu de pessoas, principalmente pessoas de religiões, né? Mais voltada para o cristianismo, virem ali com certos argumentos e o meu TDAH permitia eu rebater esses argumentos, né? Porque a gente acaba pesquisando muita coisa, eu entendo da Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, né? Tanto que a minha avó falava, não lê a Bíblia que fica louco. Eu acho que foi por isso que eu hoje não bato muito bem. Então, assim, eu tenho um embasamento em algumas questões que quando as pessoas vêm bater de frente comigo, você já tem a eu resposta. tenho o argumento, né? E eu não vou bater contra a pessoa. Sim. Porém, eu trago argumentos, trago questionamentos. Eu tive hoje é meu amigo, um pastor que ele falou, não, que eu vou converter você. E daí a gente começou a conversar, bater papo, né? Marcamos um café, né? Que ele falava, eu quero você congregando na minha igreja, porque você, né? Amém. Eu falei assim, vamos lá. E daí a gente marcou um café, né? E a gente teve ali uns 40 minutos onde a gente estava conversando, ele, mais algumas pessoas, né? Da religião, e ele terminou a conversa assim, eu vou encerrar a conversa com você, porque você já colocou muitas questões na minha cabeça,
que eu não estou duvidando de Deus, porém eu duvido das minhas crenças. Olha só. Né? E tanto que depois disso ele foi fazer faculdade de teologia com um segmento, porque ele tinha feito pela igreja, e daí ele foi fazendo um segmento mais aberto, né? Porque eu não vou bater contra a sua religião, mas não tem como você bater numa situação onde eu acredito que Deus é único. Sim. Independente da religião. Sim, né? Exatamente. Eu acho que Deus, ele está dentro daquela pessoa que faz a caridade, que ajuda, que auxilia, que apoia, né? Então, eu acredito que Deus está aí. Então, não tem como você bater contra esse argumento. Eu não vou chegar aqui e falar assim, que o meu Exu é melhor. Não. Não dá, né? Não dá também, porque meu Exu era padre em outra vida. Então não tem condição. É entender e respeitar. Exatamente, que é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento traz pra gente esse poder. Se é a linha que eu gosto, eu vou me aprofundar. De repente eu me aprofundo, conheço, não gosto, volto para uma outra. Exatamente. É exatamente isso, e respeitar. Sim. Né? A gente vem nesse mundo para isso, para respeitar, para ajudar. E você busca fazer isso muito, né? Sim. Que eu acho que é a missão de vida, né? Eu acho que acima de tudo, eu falo que o financeiro que o oráculo traz para mim é muito bom, não posso reclamar, mas o fato de você olhar para uma pessoa e a pessoa falar assim, que já aconteceu, Karina, eu ia me matar. Caramba. E hoje a minha vida está diferente graças a uma conversa que a gente teve de 40 minutos. Às vezes uma palavra muda, né? Isso não tem preço. Não tem. Eu normalmente costumo falar para as minhas entrevistadas assim, o que você falaria para a Karina de antes? Mas eu não vou falar isso para você hoje, tá? Eu queria saber se você encontrasse uma mulher que vive aquela vida de princesa, mas que tem uns quesinhos e que ainda não enxerga, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu acho que é muito importante a gente viver aquela situação, porque eu falo, o que eu vivi, eu precisei viver. Porém, não se faça de cega e nem se preocupe com o que o outro vai dizer. Porque quando eu comecei nas minhas dificuldades, as minhas preocupações era mostrar para a sociedade que o meu casamento ruiu. Mostrar para a minha família que eu tinha fracassado, que eu aceitar que realmente aquela relação não era para mim, né? Porque a minha família toda foi contra a minha relação. Então, não empurra com a barriga, não põe aquele véu, né? Que a gente tem uma mania de colocar o véu porque eu não quero que a família veja, a igreja veja, a sociedade veja. Não se apegue a esses detalhes, né? Entendeu? É difícil, mas enxergue o que está te machucando, o que está te destruindo. Porque às vezes o que está te destruindo está aqui em você. Né? Exatamente. Então, às vezes a gente mesmo se destrói. É pequenininho e a gente não consegue resolver. E vai fazendo igual um cupim, né? Vai comendo você por dentro. Daqui a pouco rui. Exatamente. Daqui a pouco tudo cai. Exatamente. Ká, e como que a gente faz se quiser te encontrar? Quem quiser me encontrar, tem as minhas redes sociais, é só procurar aí Cartomante Karina Paiva. Quem quiser um auxílio, né, me chama no particular, eu demoro, quem sabe. Deixa o recado lá no WhatsApp. Deixa o recado que eu respondo, às vezes eu levo alguns dias para responder. Às vezes de madrugada. De madrugada principalmente, tá? Se não puder receber mensagem, já avisa, porque eu trabalho muito bem na madrugada, que eu, né, concentro melhor, né? Mas assim, quer uma consulta, quer uma conversa, me procura lá, tá? Cartomante Karina Paiva. Tem Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. E é só chamar, né? É só chamar, tá? E tem o meu número de telefone nas minhas redes sociais, é facinho. Eu te conheço há muitos anos, te conheci antes de ser cartomante e assim, já passei por algumas situações onde algumas pessoas tinham um certo preconceito por você ser cartomante, por você ser umbandista. Sim. Né? E assim, uma coisa que eu vejo muito, muito nítido em você é o coração, é o servir, Obrigada. É o que eu posso fazer pelo outro. Então, essa sua preocupação, para mim, é o que me motiva a ainda continuar sendo sua amiga. Gratidão por sermos amigas há tantos anos, Gratidão, viu? Obrigada. E o que você deixa de mensagem para as nossas mulheres? Alguma coisa que inspire elas? Olha, eu tenho uma frase, na realidade é uma frase bem pequenininha, que eu uso para minha vida.
que é só mais um passo. Eu acho que a gente não precisa colocar metas, né? Eu tô num relacionamento abusivo, eu preciso sair. Não. Se prepara para dar o próximo passo. Se prepara para caminhar, se prepara para buscar o novo. Se prepara, né? É só um passo. Tô cansada? Descansa. E depois dá o seu passo. Só dá um passo. Então, eu acho que esse só mais um passo é o que salva a gente. E é o que leva a gente a ser o que a gente é. Porque foi o que me trouxe aqui e eu sei que é o que está me levando no caminho que eu estou indo. Ainda não sei aonde eu vou chegar, porém eu sei que é aonde eu quero ir, né? Perfeito. Porque hoje eu falo, hoje eu estou plena, né? Muitas coisas ainda tem que resolver, mas hoje eu estou plena. E é somente nesse só mais um passo. Era para eu encerrar agora, mas eu quero falar só mais uma coisa. Eu vejo você plena. Porque eu te conheci numa fase muito difícil. Sim. Também. Eu vi a sua dificuldade e você tinha um semblante pesado, sofrido. Sim. E hoje você tem um posicionamento leve de quem vive a vida com amor. E realmente eu tô nessa fase. Parabéns, viu? Obrigada. Gratidão por você estar aqui e dividir um pouquinho da tua história com a gente, tá? Obrigada. Gente, é isso. Eu tô muito emocionada porque eu vi a história dessa mulher, eu vi a trajetória dela e ela é uma guerreira, viu? E eu gosto muito dela. Sei dessas passagens todas. E isso só vem para mostrar que você também pode sair do seu lugar comum. Que o teu sofrimento não é só seu, que muitas mulheres passaram por isso e quando você se enxerga e se respeita, você consegue ver qual é o próximo passo a dar. E que você tenha ótimos passos pela frente e siga bem a sua vida. Gratidão por estarmos juntas e se você quer dividir a sua história com a gente, entre em contato pela TV das Artes ou pelo nosso @ do Instagram, rede.mccm. Gratidão.